que podemos transmitir de conhecimento, compartilhar entre as gerações? No vasto campo da gestão no agronegócio, cultivamos mais do que apenas culturas e colheitas. Cultivamos conhecimento, eficiência e sustentabilidade. Aqui no podcast da Agro Rural Planejamento Agropecuário e Soia Agro Consultoria Agronômica, exploraremos as tendências que moldam o futuro da agricultura, as práticas gerenciais que elevam as operações agrícolas e os líderes visionários que estão moldando o panorama do agronegócio local. O nosso convidado de hoje é o zootecnista Gustavo Farias. O Gustavo ele é mestre em ciência animal e doutor em zootecnia. Gustavo, num primeiro momento gostaria de te agradecer o convite, né, de ter vindo, né? Dentre os diversos temas, eu gostaria que tu começasse te apresentando e contando de onde que tu é, a tua experiência, onde é que foi as tuas formações, enfim, para que a gente conduza a conversa daí para frente. Joia, obrigado, Ricardo. Eu que agradeço a oportunidade de estar conversando com vocês hoje aqui. Meu nome é Gustavo Duarte Farias, eu sou zootecnista de formação, formado aqui na UFPEL, aqui próximo a nós. Perfeito. Em 2014 me formei na UFPEL. Tive um tempo trabalhando, né, no setor privado, em uma fazenda ali em Cristal. Retornei ao meio acadêmico, sempre tive essa paixão pela ciência e pelo esse incômodo de estar sempre aprendendo, sempre buscando conhecimento. Então, tive a oportunidade de retornar para a UFPEL, né, para a casa que me formou. Então, realizei o mestrado lá e passei na seleção do doutorado, ao final do mestrado, tanto na UFPEL quanto na URGS. E aí optei, conversando com os mestres, aí optei por novos desafios, né, um ambiente diferente, Sim. Outros desafios aí para cada vez aprender mais. Então, acabei fazendo o doutorado aí na URGS durante 4 anos, tive a satisfação, né, de poder passar um período fora no exterior, conhecer novas realidades, outro desafio, né, além da língua, né, Claro. um desafio com a língua de outra região, outra cultura, outro sistema, outros tipos de sistema produtivo, então que me agregou bastante. E hoje a gente está de volta à terra, a Canguçu, Tá certo. e seguimos trabalhando aí com consultorias aí a campo. Perfeito. O teu doutorado nos Estados Unidos foi em qual universidade? Na Universidade da Flórida. Da Flórida. Isso. E tu fez o sanduíche lá, né? Isso. Ficou meio ano? Fiquei meio ano lá. Tá certo. Fiquei meio ano lá. E o que tu viu assim de interessante, de diferença produtiva para nós aqui? Diferenças que eu notei bastante, muito no sistema deles, muito uso, que não é tão usual para nós, principalmente aqui na metade sul, uso de alimento conservado, principalmente em pecuária de corte. É muito visível isso, muito mesmo, eles investem bastante nisso. Muito maquinário, muito implemento agrícola para mecanizar, para conseguir colher, conservar e transportar isso até os animais. Então, um sistema um pouco diferente do nosso aqui. Mais profissionalizado? Algo um pouco mais avançado no quesito de tecnologia, por exemplo. Sim. Tu sabe que o período que eu fiquei no doutorado lá na Nova Zelândia, eu notava isso daí, né? Mas se tu for comparar, não sei como é que era a realidade lá nos Estados Unidos, mas o desafio produtivo deles lá na Nova Zelândia é maior do que a gente aqui no Brasil. Ah, sim. Em termos de clima, tudo, né? E os índices produtivos são maiores. Em produção leiteira, produção de carne, ovinos, enfim. E aquela necessidade por produzir alimento, conservar alimento, investir. Depois a gente vai discutir aqui sobre adubações, correções, enfim. Isso aí faz com que com que o produtor evolua, né? Exato, exatamente. Talvez tenha uma diferença cultural, né? Não sei. Né? Talvez seja questão cultural. Eles têm, claro que com tudo isso, eles têm um investimento maior, um custo maior, né, para essa produção, porém eles colhem mais frutos, né? Então, em quesito produtividade, aí eles estão andando, estão andando bastante rápido. Lá acompanhou mais corte ou leite? Acompanhei, eu fiquei lá em Mariana, que é um centro de pesquisa da Universidade da Flórida, que é a sede em Gainesville. Eu fiquei alocado em Mariana, como professor do B, então trabalhei com sistemas integrados, um pouco diferente do que a gente trabalha aqui, porque lá trabalhei um pouco com algodão, que nunca tinha trabalhado. Sim. Fui trabalhar lá com algodão em sistema integrado e alguns protocolos experimentais aí que a gente já também conduziu aqui, com algumas espécies, algumas demandas do produtor, que era uma coisa que me chamou muito a atenção. Então o produtor gerava a demanda
para esse centro de pesquisa, para os pesquisadores. Então, se fazia muita pesquisa baseado nessas demandas. Então, eu trabalhei com algumas pesquisas aí, por exemplo, com interferência de algumas plantas no pastejo animal. Tinha produtores aí que tinham esse interesse de saber se havia efeito. Então, a gente fazia, colhia semente, plantava, preparava todo o protocolo para ser conduzido. Fazia parte agronômica também? Também. Tá certo. E depois, quando tu retornou, tu teve um tempo no Paraná, né? Tive. Aí eu retornei em 2020 ali. Não dá para dizer que foi o último voo, mas... Pós-pandemia? Pré-pandemia. Pré-pandemia, né? desculpa. Quando estourou aquela função de trancar voos e tudo mais, a gente já tinha desembarcado aqui. Não sei se sorte ou azar, porque talvez se fosse depois nós tínhamos ficado mais tempo lá. Mas fiquei mais um ano aqui, tinha mais um ano de doutorado, defendi o doutorado, entrei no pós-doutorado lá na URGS, a Aliança CIPA, e junto com isso fui convidado por uma empresa de consultoria, Concipa, lá do Paraná, para prestar algumas consultorias junto à equipe de lá. Perfeito. Então fiquei nesse pós-doutorado e consultoria campo. Então andei no Paraná, tive a oportunidade via Concipa lá de ir em algumas propriedades do Mato Grosso também, Santa Catarina, e aí hoje mais aqui para o sul. Perfeito, tranquilo. Essa diferença produtiva do Paraná para cá também ela é gritante, né? Quando a gente analisa, né? Também. Eu imagino para ti fazendo pós-doc em Porto Alegre, na URGS, e trabalhando não sei que cidade, devia estar localizado em várias cidades lá. Vários pontos. Mas essa diferença produtiva é muito gritante também, né? E há uma diferença porque pega bem a transição, né? O Paraná pega bem transição ali de climas, temperaturas também já alteram, condição de chuvas, então tudo altera. Por exemplo, espécies, a gente lá via muito braquiárias, então é um terreno que se vê muito braquiária, pânico. Aqui tem se aumentado isso, mas o nosso clima não é tão favorável quanto lá, né, para esse tipo de planta. Então, realmente uma experiência muito boa e desafiadora ao mesmo tempo, de conhecer essas novas realidades. E quando tu retornou para Canguçu, tu voltou a atuar pelo ATEG, né? Foi o primeiro... Isso. Quando tu retornou para cá, né? Isso, aí retornei para Canguçu. Ficasse um tempo na ATEG? Isso, fiquei um tempo na ATEG, bovinos de corte, trabalhando aqui no interior de Canguçu. E aí agora, atualmente, atuando... sempre fazendo a parte de pesquisa... Isso, sempre vinculado à pesquisa. Hoje eu atuo junto com a Grazing em coleta de dados, né? Depois a gente pode falar um pouco mais sobre a solução, né, Grazing, que nada mais é do que um auxílio ao produtor para manejar pastos adequadamente. E seguimos, né, coletando informações no noroeste do estado hoje, de informações de pasto, de propriedade rural, para que a gente consiga melhorar cada vez mais, né, a acurácia dos modelos aí que vão nos auxiliando nessas soluções. Perfeito. Tu sabe, eu estava falando para o Everton no outro dia, um colega meu lá que era do Vietnã, a tese de doutorado dele era uma equação matemática, né? Para explicar a curva de crescimento da alfafa, né? Caraca. Então, assim, o resultado do doutorado era uma equação. E aí tu fica... coisa de louco. Eu sei bem como é que é essa parte aí. Eu lido mais na parte de técnica de campo, né? Mas a modelagem matemática mesmo, a gente tem uma estatística na equipe que é ela que faz as bruxarias, que eu digo lá, e aí já... Tá certo. Eu gostaria, assim, que tu pincelasse um pouco, assim, sobre a tua experiência na ATEG, o que tu teve de oportunidade, a própria função da ATEG, eu acho que também te aproximou do sindicato, né? Sim. Já veio junto a questão da comissão jovem e tudo mais. Gostaria que tu ressaltasse, assim, o que trouxe de vantagem interessante para ti esse programa, né? Bom, eu sou cria de Canguçu, mas nasci aqui e minha infância passei no interior de Caçapava do Sul. Retornei já no ensino médio, antes de entrar na faculdade aqui para Canguçu. Então, de fato, eu sou de origem daqui, mas não conhecia muito Canguçu. Tá? E vim para Canguçu, tive a oportunidade, junto com a Agro Rural, de fazer parte de um grupo da ATEG, de montar um grupo da ATEG, junto ao Sindicato Rural aqui de Canguçu. Montamos esse grupo. Para mim foi um aprendizado muito grande. Eu já tinha uma vivência de consultoria, mas uma consultoria, que nem tu comentou, uma consultoria em um ambiente um pouco distinto, né? Um pouco Paraná, essa parte mais um pouco diferente da nossa aqui.
E vim para cá com essa oportunidade via agro-rural de trabalhar no ATEG. Um sistema muito interessante, eles têm um sistema de gerenciamento muito interessante. Então aqui a gente trabalha muito com campo nativo, né? Pecuária de corte aqui ainda é muito base de campo nativo. Embora o ILP tenha avançado bastante, mas a base de tudo aqui na pecuária de corte é o campo nativo. Então tive a oportunidade de retomar, né, esse contato com o campo nativo, essa parte de manejo de campo, melhoria, né, das condições de fertilidade, auxiliar o produtor, né, numa coisa que infelizmente, né, ainda é complexa, ainda que é o gerenciamento. Então, saber números, né, conhecer os números. Então, num diagnóstico aqui é muito complicado. Exato. Um dos diagnósticos mais complicados que eu já fiz até hoje foi aqui no Rio Grande do Sul, porque... O pessoal não gosta de falar em números. Porque não sei se não sabem ou se é aquele bairrismo gaúcho. Eles não querem enxergar, né? Ou não querem enxergar, mas é difícil de tu chegar nos números. Então, é um processo muito interessante, uma experiência interessante. Tive um grupo fantástico de produtores. Que hoje ainda está nativa, né, com outro técnico, mas está nativa. Mas uma experiência muito boa, muito aprendizado. Eu costumo dizer, às vezes a gente fala, a gente trabalha mais com a parte de lavoura, né, integração lavoura-pecuária. Então muitas vezes o produtor está lá contando que produzir 60 por hectare, né? E aí tu chega e pergunta assim, e o custo? Aí ele já começa a dar uma murchada na tua frente. Aí daqui a pouco tu começa a evoluir. E foi rentável? E aí ele vai se sumindo, tu entende? São situações muitas vezes que quando a gente fala em produção, tu não tá falando nada, né? A mesma coisa da nossa pecuária de cria, por exemplo. O número que se tem, infelizmente, é quantos terneiros eu vendi. Então vendi tantos terneiros. No máximo eu sei quanto pesou a média. O lote pesou 200 quilos em média, 180 quilos em média. Sim. E foram X animais. O que tu viveu, eu também participei da TEG num grupo de ovinos, né? Que até hoje o Felipe toca o grupo, né? Já está na segunda fase segunda grupo, digamos assim. E a gente encontra justamente essa dificuldade de acessar esses números, né? Muitas vezes... A ovinocultura, talvez por não ser uma atividade tão rentável quanto o bovino de corte, leite ou mesmo grãos, ela traz essa dificuldade, né? Então a gente vê muito isso daí, né? Muito. E antes tu falou, cara, da questão do... Tem uma provocação que eu vou te fazer. Do campo nativo. Tu pega, por exemplo, primavera, verão, a gente foca muito aqui no sul no campo nativo, né? Tem uma qualidade forrageira excepcional, né? Eu sempre digo assim, ó, cara, quem teve nos Estados Unidos, Nova Zelândia, Austrália, se tu pegar e analisar a qualidade forrageira que a gente tem, esse bioma pampa, seja ela a transição com o Mata Atlântica ou não, mas tu tá dentro da melhor composição botânica do mundo. Então eu digo assim, para te ganhar dinheiro aqui, tu abrir uma porteira e botar um bicho a pastar. Ela vai estar transformando fibra em carne, ou leite, enfim, ou lã. Então, assim, se nós não ganharmos dinheiro aqui, não tem onde ganhar dinheiro. Né? Não tem. Eu queria que tu fizesse esse paralelo, assim, há um substitutivo para esse campo nativo? Em biomassa a gente sabe que tem. Agora, em qualidade, principalmente nesse período, né, de primavera-verão, já que 95% dessas espécies são de primavera-verão, né? Como que tu enxerga isso daí? Porque a gente vê muitas vezes, agora é uma provocação, ó, aquela história assim, tira esse campo nativo e bota uma braquiária. Não, vamos botar um pânico, uma aruana, um açaí, etc. Não, tem que ser Tifton, tem que ser gigs. Em biomassa eu sei que vai ser melhor. Mas em qualidade forrageira, tu acha que tem substitutivo para esse campo nativo? Como é que... E é bem interessante, porque hoje mesmo eu estava em propriedades de leite, consultoria em bovinos de leite. Que tu precisa de biomassa, né? Que precisa de biomassa. E nós estamos num período de transição, né? De primavera-verão aí para o nosso outono e inverno. Um vazio. Então é onde normalmente o problema aparece. Exato. É onde quem não se preparou, ali é a hora de tu enxergar onde é que tu teve problema, que tu não manejou adequadamente. E adivinha quem é que está comportando as vacas? O campo nativo? As duas propriedades que eu tive, quem estava comportando as vacas era o campo nativo. Exato. Então, é uma diversidade fantástica de planta.
adaptada ao nosso meio, exato. entende? Não Ao não nosso adianta... solo ácido. Exato, aí traz um açaí, por exemplo, fantástico, produz uma biomassa gigantesca, mas não produzirá a mesma biomassa, o mesmo volume de biomassa aqui comparado ao Mato Grosso, por exemplo, que tem mais horas de luz, tem melhores condições adaptadas a esse tipo de planta. Mas não quer dizer que seja uma planta ruim, mas nós temos o nosso campo nativo que muitas vezes é desvalorizado. Exato. E uma das coisas que eu vejo de desvalorização do campo nativo, e eu entendo o lado do produtor, é que falta conhecimento de como manejar ele, para que ele realmente saia daqueles famosos de 50 anos que se escuta aí na literatura, os 40, 60 quilos por hectare ano de peso vivo, para valores de 100, 200, 300, 500, quem sabe, quilos de peso vivo em cima dele. Então, vira e mexe, tu analisa os sistemas produtivos nas consultorias e tu vai enxergar o campo nativo como base. Tu vai enxergar ele como base do sistema. Exato. Se ele não tiver ali, o sistema não anda bem. A própria, vamos falar em soja, a própria produção de grãos, né? Quando tu trabalha com integração lavoura-pecuária, é de extrema necessidade que tu tenha áreas de campo nativo, né? Para que tu venha recriando esses animais antes de entrar na pastagem, que eles entrem embalados na pastagem, né? Então é uma forma de tu comprar esse animal a um preço fora da época que todo mundo está comprando, então tu compra a um preço menor e consegue daqui a pouco lá na frente não vender naquela época que tu tem que plantar soja que está todo mundo vendendo, né? Exato. Então, para isso daí é fundamental também. Então, quando tu entra para produção animal, corte ou leite, mais ainda, né? Exatamente. E tem aqueles dados do Nabinger, né, lá da URGS, que ele vai melhorando e a produção em quilos de peso vivo só aumenta, né? E é o que não acontece, né? Porque é que não. Chegando eu tenho fotos lá de casa, nós temos pecuária de cria lá, e a gente vem ao longo dos anos fazendo melhoramento nessas áreas. Então, 90% das nossas áreas são campo nativo. E a gente vem ao longo do tempo, potreiro a potreiro, melhorando ele. Então, corrigimos, eliminamos o alumínio, né? Neutralizamos esse alumínio e viemos corrigindo principalmente fósforo. Eu estava hoje dando uma olhada nas análises de solo que eu faço aqui na região, que pega Canguçu, pega Caçapava, ali interior de Caçapava e São Lourenço. Se pegar a média das análises, assim, sem fracionar, só pegando a média de fósforo, por exemplo, o que tu acha que teria de fósforo nesses solos? 5, 4 ppm, deve ser. Um pouquinho melhor, porque já tinha ali no meio alguns solos já. Eu já peguei com 2, pra te ter noção. Lá em casa nós tínhamos. Tínhamos um com 2, hoje ele está com 26, se eu não me engano. Então nós chegamos a um nível que, bom, a partir de agora, ureia, vamos manejar e vamos para outra área para corrigir. A média desses que eu coletei aqui são 11, não chega a 11. Imagina. De fósforo. Que ainda é nos solos de média de argila 19, ainda vai dar muito baixo abaixo. Exato. Fósforo. Então ainda está muito longe. Potássio não é problema, né? Na pecuária normalmente não é problema. E até para a agricultura, né? A gente tem, quando vai fazer correções assim, são níveis baixos, né? A gente não tem esse problema. Assim, exato. Tem-se o outro grande problema que é a questão da acidez, né? Esse aí e é uma das coisas que o pessoal... é o mais barato, né? Se tu for avaliar, seria... Tá louco, se tu for falar nessa região aí, Caçapava, Canguçu, Santana... É a terra... Tá no meio da... então é o mais barato e muitas vezes não é feito, né? E é muito importante, né? Claro. Que é o que eu falo, pessoal, não adianta tu num solo que se tu cavar, tu faz uma panela de tanto alumínio, tu começar a colocar fósforo nesse solo. Exato. Não vai não ter... disponibiliza, né? Exato, não vai ter solucionado. Eu faço às vezes quando a gente está conversando entre produtores, e enfim, a gente faz um paralelo assim, imagina que tu é uma planta forrageira e que tu tá lá tentando sobreviver. Tu olha para cima, tem um animal, tem um bovino, né? Um método de pastejo, coletando a forragem com a língua, etc. Tu sabe, explica melhor que eu isso aí. Aí quando agora o bovino saiu, vem um cavalo. Saiu o cavalo e vem a ovelha, né? Lambendo que pode. Então, assim, tu não consegue ter área foliar para fazer fotossíntese e seguir o crescimento. Aí, não, então eu vou crescer em raiz. Não consegue. Tem acidez, tem alumínio, tem tudo que é coisa. Então, tu tá limitado a uma faixa de 5 centímetros para baixo e 5 centímetros para cima. E o produtor olhando e dizendo assim, mas tia, o campo nativo não tem fundamento. O negócio é botar uma exótica, que aí o negócio aí vai funcionar. Pois aí vem aqueles que vêm botar pilha, né? Exatamente, mas aí tu vê, quando ele fala, vamos botar um exótico, o que ele faz? Só coloca semente, né?
Normalmente aí Ah, ele, não, aí corrige. aí ele vem com a carga de calcário, ele faz uma análise de solo, vem de com a fato, carga de de calcário. fato, exato. Eu vou botar um adubo de base para esse negócio sair ligeiro, porque eu estou querendo quanto antes. Por que ele não fez isso no campo Exato, nativo? é. Por que não dá oportunidade? Eu vejo que muitas vezes não se dá oportunidade para o campo nativo mostrar o que realmente ele tem de potencial. O que a gente vê, por exemplo, quando compara a produção de carne em quilos de peso vivo no campo nativo e soja, por exemplo. Exato. A soja dá mais que o gado. Ah, mas o que tu investiu pro gado no campo e o que tu investiu para a soja, né? É desonesta a comparação, Tá louco, né? não tem. A comparação usual que a gente escuta é desonesta, né? Porque não são tratamentos equivalentes. É difícil de fazer fechar essa conta aí, né? Exato. Não adianta. E depois eu gostaria que vamos retomar esse tema aí para a gente falar sobre o grazing, né? E eu gostaria, assim, quando tu voltou para cá, tu também te inseriu dentro do sindicato na comissão jovem, né? Sim. Hoje tu ocupa o cargo de tesoureiro, né? Dentro Sim. da comissão jovem. E o que te chamou a atenção? Por que entrar para a comissão jovem? É interessante mobilizar a gurizada? Qual é o teu atrativo dentro da comissão jovem, digamos assim? Sim, eu sempre fui muito inquieto e sempre busquei que a região que eu esteja eu consiga melhorar de alguma forma ela. Senão, acho que não vale a pena. Então, Claro. tem que estar mobilizando de alguma forma a região para a gente deixar plantar frutos, né? E a comissão jovem surgiu essa ideia, né? Então, a nossa presidente, a Laís, puxou essa frente, me convidou para fazer parte, de ser tesoureiro, né? E fazer parte da equipe, com o intuito de mobilizar principalmente o setor jovem, né? Do rural aqui da região, para que a gente consiga ter uma comunicação mais ativa, participar mais ativamente do agronegócio, porque, querendo ou não, a geração que hoje está trabalhando, ela está sobre uma terra que não é dela, é da geração futura. A gente trabalha numa terra que não é nossa, que é da geração que vai vir. Então, essa geração tem que estar nesse meio, tem que estar entusiasmada, tem que estar aprendendo, entusiasmar esse pessoal. Agora mesmo a Comissão Jovem trazendo eventos, trazendo palestras, buscando trazer produtores, trazer família, né? Filho, pai, então para ter essa comunicação, porque é outra dificuldade bastante grande, né? É a comunicação entre gerações, porque são gerações de tempos diferentes, como certamente serão, né? Claro. E muitas vezes tem uma dificuldade de comunicação. Então, o jovem querendo... aceitação de novas ideias, né? Alta tecnologia, né? Porque já nasceu num mundo altamente tecnológico, já nasceu com o celular na mão e aquilo tudo é fácil, né? Mas muitas vezes falta a compreensão desse jovem que não é tão simples para a geração anterior, né? Trabalhar com esse tipo de equipamento, entende? Então, e da geração anterior falta aquela paciência para pelo menos escutar, tentar pegar alguma ideia, implementar alguma coisa. Então, a Comissão Jovem também tem esse intuito aí de tentar unir essas gerações cada vez mais para que o nosso agro prospere, né? Para que a gente consiga evoluir. Perfeito. Eu tenho acompanhado a questão das palestras que vocês vêm mobilizando, isso aí é fundamental, né? Eu sempre digo uma coisa assim, o conhecimento ele é de graça, né? Acessa ele quem quer. Então, às vezes, você mas eu não sabia, isso, aquilo, eu não tive oportunidade. Cara, me desculpa, mas tu tem uma coisa errada contigo. Porque... Exato. E não ocupa espaço, né? Não ocupa espaço, não ocupa espaço, tem tudo isso. Mas que bom, cara, que bom que vocês tomaram essa iniciativa e eu tenho acompanhado também, desde a data de fundação lá, o empenho também da Laís e da diretoria como um todo, né? É muito interessante, eu acho que é fundamental. Semana passada, acho que foi, se eu não me engano, a gente gravou com o professor Edmilson e eles mobilizam muito os jovens dentro da escola da ETEC, né? E esse papel aí de mobilizar o jovem é fundamental, né, cara? Dá uma orientação, né? Exato, exatamente. Até então muitos de nós não tivemos, né? Eu falava outro dia aqui quando eu era, já estou com quase 40, mas quando eu era guri, eu vivia aquela função do êxodo rural, né? Sim. Tinha que ir para a cidade para ganhar dinheiro, né? Hoje em dia, graças a Deus, a gente vê o sentido contrário, né? O pessoal querendo voltar para o campo e conseguindo viver muito bem, com segurança, com qualidade de vida, enfim. Que bom que tá assim, cara, que bom. Estão conseguindo ganhar dinheiro, né?
Sim. Muitos. Muitos que... E até por falar no papel da ETEC aqui em Canguçu, tu tem tido a oportunidade, faz o quê? 1 ano, 2 anos lá da fundação? Acho que 1 ano. 1 ano, né? Eu acho que faz 1 ano, 1 ano e meio. Quais disciplinas tu está ministrando lá na Fundação Bradesco? O que que te fez ir lá de ministrar uma disciplina? Eu sei que é o desafio, né? Conhecer, isso aí é o que nos move sempre, né? Exato. E o que te fez lá dentro da Fundação retornar para seguir ministrando esses cursos, assim, né? Eu sempre tive, e para mim não sei se é um ponto positivo ou negativo, mas eu sempre gostei dos 3 pilares da ciência agrária, que é a extensão, pesquisa e a parte de ministrar aulas, né, de docência. Então eu sempre busquei estar com um pouco envolvido em cada uma dessas situações. E aí, graças a ti, né, eu tive essa oportunidade, que era o professor lá. Sim. Tive essa oportunidade de ministrar. Hoje eu ministro o curso de manejo de pastagem. Iniciei esse ano ministrando curso de manejo de pastagem no curso técnico, ILP e pecuária de precisão. Que legal. Então já começamos com a disciplina de forragicultura, na verdade, né, do curso técnico. Então na sequência agora vai ter a pecuária de precisão e mais à frente aí o ILP. Que joia. Tentando entusiasmar, né, essa gurizada, levar um pouco do que a gente vivencia, né, do que eu já tive a oportunidade de ver durante a faculdade, durante a vida acadêmica e durante a pesquisa agora. E levar um pouco dessa experiência de consultoria, né, principalmente porque é um curso técnico, então tentar mostrar para eles que o agro tem valor, que é possível viver com qualidade de vida no agro, que muitas pessoas às vezes têm dúvida quanto a isso, né? Exato. Então, que é possível, essa conta é mostrado na disciplina lá, conta de lavoura, arrendo, não arrendo, dá dinheiro, pecuária ou não dá, então tudo isso aí a gente mostra para eles, para que eles tenham isso é fundamental, né? Essa educação financeira, digamos assim, né? Exato. No mínimo, tu te perguntar, né? O que eu posso fazer para melhorar, ou qual atividade que dá mais renda, enfim. Exato, porque às vezes eu fico falando para o pessoal que é mais jovem, eles querem, vamos fertilizar, vamos aplicar isso, vamos aplicar aquilo, mas... Tem um custo, né? Tem um custo, tem um investimento a ser feito, isso retorna, quanto retorna, em quanto tempo. Então isso daí eles têm que ter essa consciência e saber fazer essas contas, né? Para mostrar para seja família, seja produtor que está prestando uma consultoria para a propriedade, alguma coisa assim, que realmente aquilo que tu está sugerindo é viável e que realmente funciona, né? Te dará um retorno. Muitas vezes o jovem tem essa vontade de difundir esses conhecimentos, mas acaba falando coisas que não são cabíveis de vez em quando, né? Exato. Então, assim, ter essa noção de custo e de retorno financeiro é fundamental, né? Exatamente. Tu sabe que a primeira vez que eu fui lá para a fundação foi em 2014, cara. 2014? Em 2014, com o professor Manuel Maia, hoje aposentado da UFPEL, e com o professor Otoniel Lenz, que é produtor rural aqui em Canguçu. Sim. É professor da zootecnia. Foi meu professor, né? Em Pelotas, né? Então, assim, eu me lembro do Maia, que já era mais cancheiro, né? Dizendo assim, te prepara que lá é um regime militar, né? Cara, e era puxado o negócio, assim, ó. Eu me lembro que tu chegava para dar aula de manhã, de tarde você assistia nada, cara. Tu vai estudar, tu vai preparar a aula e matriz de conhecimento e habilidades, o troço era... E aquilo ali, aquela pressão ali é que te faz querer aprender e passar para os alunos, né? Então, assim, o tempo que eu fiquei lá até o ano passado foi muito gratificante, assim, né? Então, e assim, uma estrutura fantástica, né? Tá bom. Uma estrutura... É incrível, né? E os alunos, muitas vezes, eles te dão esse retorno, né? É muito satisfatório tu passar conhecimento e o aluno te retornar também, né? Exato. Eu tive a satisfação agora recente, teve a caravana, né? ILP, e teve em Rosário. E aí a turma lá participou. E eu tive a satisfação de receber mensagens do pessoal dizendo que entenderam 90%, 100% do que foi passado lá, que nós vimos isso em aula. Viu? E nós vimos isso no campo. Porque eu procuro... parceiro. Aquilo ali é uma satisfação enorme. Quando eu recebi aquela mensagem e lia, eu digo, que bom, né? Porque tu está fazendo a diferença e eles estão vendo que a gente está levando para eles não é qualquer coisa. Claro. É o que a ciência está mostrando, é o que a gente faz no campo. Então, uma satisfação enorme. Coisa boa, cara. E muito bom mesmo. Que bom. Que siga tocando para frente lá, então. Vamos seguir.
Quando a gente fala a gente falou anteriormente na questão da integração lavoura-pecuária, do campo nativo, é claro que a adubação é importantíssima, as correções hoje, prestando a consultoria, quais são os principais gargalos que tu vê assim, né, dentro das propriedades, né? A gente já falou que tem essa dificuldade de acessar os dados dos produtores, né? Mas no nível prático, adubação, acesso à semente, custo de semente, o que tu vê assim de falta de maquinário, o que é o principal fator para o produtor não conseguir produzir Sim. forragem em quantidade suficiente para atender a produção? Tem vários perfis, eu atendo diversas propriedades e isso é um ponto bem importante que hoje não adianta só técnica, né? Tem que lidar com pessoas, tem que entender as pessoas, tem que entender se aquilo que tu pensa em propor para a propriedade faz parte do objetivo de vida desses produtores, dessa família. Exato. Porque às vezes o que tu vai propor, se não faz sentido na vida deles, eles não vão fazer. Então, existem propriedades que a gente tem dificuldade com maquinário, mas eu não vejo que isso seja o grande problema. O principal ponto que eu procuro mexer quando estou chegando numa propriedade é conhecimento e manejo. Porque é algo que eles não vão meter a mão no bolso de imediato. Certo. Então, eles não terão que... Eu não vou chegar lá dizendo para eles, isso daqui tem que fazer isso e custa tanto. Não, tu tem que fazer isso e o custo é tu ter o conhecimento. E o conhecimento eu estou aqui para te trazer. Então eu explico tudo aquilo, mostro o sistema, monto um planejamento forrageiro para ele e trabalho muito em cima de manejo, principalmente no manejo do pasto. Para que a gente consiga, não adianta tu colocar a melhor genética forrageira que possa existir e tu não saber manejar ela. Ela não vai te entregar o potencial genético que ela tem. Aí muitos colocam, mas é o clima. Claro que a gente tem o desafio do clima, estamos passando por um período meio conturbado de clima, mas não é isso que realmente vai determinar. Vai determinar se tu está sabendo manejar ou não. É uma briga diária entre bovino e planta que ambos querem folhas, ambos desejam folhas. Uma peleia eterna. Então o bovino vai consumir a folha e a planta precisa da folha para fazer fotossíntese, e fotoassimilados e produzir biomassa. Então, o que a gente vê, principalmente, que faz uma diferença muito grande, que a gente vê diferenças, por exemplo, nessas propriedades aí, vejo diferenças de 20%, 30% em produtividade, em leite entregue ao laticínio, simplesmente alterando algumas coisas do manejo. E quanto custa isso? Né? Conhecimento. Somente conhecimento que não ocupa espaço. Só que isso é um desafio. Um ajuste de lotação. Exato. E isso o produtor precisa querer também. Então vai da nossa parte de conseguir mostrar a importância realmente daquilo ali. Claro. Nesse sentido mesmo de ajuste de lotação, de medir massa de forragem, surge a ideia do grazing, né? Isso. Conta para nós um pouquinho mais assim, de onde é que surgiu essa ideia, quem é o progenitor da ideia, como é Sim. E o que é o grazing hoje? O grazing é uma solução em formato de aplicativo, né? Porque a gente aplica a campo nesse manejo um conceito de manejo que a gente chama de rotatino, que é para buscando sempre maximizar a taxa de ingestão do animal e, consequentemente, por consequência, a planta ter retorno em produção. Tá? Isso é um conceito lá da... Respeita a planta. Exato, respeita a planta. Se olhou... normalmente a gente via agronomicamente os manejos, né? Olhando sempre para a planta. Sim. Qual manejo faz a planta produzir mais. E esse conceito, ela parou um pouco de olhar para a planta e olhou para o animal. Então fez a pergunta para o animal, o que que tu quer? Pastejar. Qual é a estrutura de pasto que tu quer que vai, em menos tempo, tu conseguirá consumir o que tu precisa. Então essa pesquisa andou para esse lado, que é do professor Paulo Carvalho, e a gente aplica isso a campo, esses conhecimentos. E o grazing é uma forma de... surgiu pela Lidiane, né? Lidiane Eloy, que é a nossa CEO, para que a gente conseguisse chegar em mais propriedades. Porque a gente tem uma certa limitação de técnicos para acessar a diversidade de propriedades, né? E o número muito grande de propriedades que existe no nosso país e fora do nosso país. Sim. Então surgiu essa ideia de por que
da gente não encontrar uma forma de que em qualquer local, de algum jeito, a gente consiga auxiliar o produtor no manejo do pasto. E surgiu a ideia, que é algo que chega em qualquer lugar do mundo, Claro. que é o satélite. O satélite passa em qualquer lugar do mundo. Então, tu não depende de tu ir lá com equipamento e tu medir algo. Não, o satélite vai passar de qualquer jeito. Claro. Então, a gente pode usufruir dessas informações, desses índices que o satélite gera, jogar isso nas bruxarias matemáticas, estatísticas, né, nas modelagens, nos algoritmos. Sim. E esses algoritmos nos auxiliarem para dizer, está no momento de pastejo, não está no momento de pastejo. Quantos animais, que é uma das dúvidas que a gente mais encontra no campo, eu não sei quantos animais eu coloco. Eu não sei qual é a carga Essa aí é animal. clássica, né? Eu não sei qual é a carga animal que eu coloco. O doutor te liga e diz assim, o pasto tá assim, germinou, tá com tantas folhas, e quantos bichos eu posso colocar? Essa é a principal pergunta. Meu Deus do céu. E por via desses índices, a gente consegue captar como é que está a condição nutricional dessa planta, como é que está a condição do solo e outros índices que esse algoritmo vai usar para informar quanto de carga animal tu colocaria. Interessante. A única coisa que tu tem que colocar é quais são os animais que tu tem, e tu tem que dizer para essa solução qual é a demarcação do teu polígono. Tu tem que marcar ali, a área que eu quero é essa daqui. Tu marca lá, ele vai buscar esses índices de lá, tu diz qual é a categoria animal, como é que tá a estrutura. Isso. Peso de entrada. Peso de entrada. E altura, né? E hoje ainda estamos com altura. Tá. Hoje tu ainda precisa nos informar para essa solução qual é a altura média do pasto. Tá? Estamos desenvolvendo, já temos, já existe um algoritmo pronto, tá? Com 82% de acurácia, que ele já consegue te dizer se está na altura ótima de pastejo daquela cultura ou não. Legal. Então já existe esse algoritmo, a gente está trabalhando para melhorar cada vez mais esses algoritmos. Legal. Então, com essas informações, tu abastece ele e ele vai te dizer, a lotação animal é tanto, X animais dessa desses animais que tu informou. Eu participei daquela reunião contigo, com a Lidiane, eu achei muito interessante, né? E assim, muito fácil se aplicar no campo, né? Muito fácil. Tu sabe que a gente, até eu te comentei, acho que outro dia, a gente tem trabalhado com uma plataforma para manejar lavouras, né? Então, por imagem DVI, a gente consegue ver das diferentes colorações de biomassa. Então, por exemplo, uma lavoura de soja, onde tem maior produção de biomassa, ela fica um verde escuro, menos um verde claro, e aí vai para um laranja, um amarelo, um vermelho, digamos assim. E então, daqui do escritório, antes de ir na lavoura do produtor, eu consigo saber exatamente qual ponto que eu tenho que vistoriar. Se tá vermelho ou tá laranja, é sinal que ou tem praga, ou tem doença, ou tem plantas daninhas. Então, assim, o que otimiza o nosso tempo é uma coisa fora da realidade. E isso daí também produtor, né? Eu fiz muito manejo, tesourinha, quadro lá, coletando forragem, não desidratava, pesava, fazia vezes 20% já para poder dar resposta ali pro produtor. Beleza, aí botou aquela lotação, semana que vem eu faço o quê? Vai lá de novo, coleta forragem, não sei o quê. Então, assim, é algo muito simples, mas é algo difícil de tu aplicar no campo, né? Exato. Agora tu imagina tu pegar o celular, baixar o aplicativo, tem custo, né? Tem que ter, né? O satélite não é muito barato. Não tá de graça lá, né? Dar essas informações e ele calcular para ti é algo fantástico assim da gente imaginar, né? Exato. Ele tem custo, mas ele é aberto até 2 hectares. Então, se tu cadastrar um polígono hoje, né, uma área de até 2 hectares, tu consegue usar as soluções. E essa é uma das soluções, né? Então, hoje ele está com 3 soluções. Essa é a do ajuste de carga, para te dizer quantos animais coloca. E tu tem como tu ajustar a suplementação. Tá? Então, tu, por exemplo, eu fiz o ajuste de carga e ele disse que eu tenho que colocar menos animais do que eu tenho. Tá. É um problema, né? Tá. Porque eu não posso vender amanhã, claro. levantar uma carga e vou ter que suplementar. Mas quanto? É outra dúvida que o produtor tem. Tá. Quanto eu suplemento?
Então tu pode ir nessa solução, Uhum. cadastrar ali, fazer A dieta? Na verdade, tu não faz a dieta, ele vai te dizer o quanto que tu precisa adicionar, né, de volumoso ou de alguma dieta, né, de matéria seca, para que tu mantenha esse teu rebanho naquela área, sem que isso, né, tenha influência negativa no manejo do teu pasto. Claro. Então ele te informa, diga, não, nessa condição com esses animais, nessa área tu precisa fornecer mais X quilos de algum volumoso, de algum concentrado, para que tu consiga manter esses animais num manejo adequado. Isso é a segunda. Além disso, tem o período de ocupação, que também é uma dúvida do produtor. Se eu vou trabalhar com piquetes e vou soltando esses animais e rodando eles nessa área, qual é o período de ocupação dessas áreas? Tu também consegue ver pelo aplicativo quanto tempo tu larga aquele teu rebanho para que ele rebaixe dentro de um manejo adequado. Que a hora que esses animais saírem, a planta ainda vai ter folhas para seguir crescendo no seu potencial máximo, e o animal vai ter comido somente folhas, né? Que é o que realmente traduz em desempenho, né? Seja leite, carne ou lã. Tu tem, assim, pergunta bem óbvia que vocês têm, mas qual é o nível de assertividade do aplicativo, assim? A gente tem uma acurácia bastante grande, porque a gente tem um banco de dados muito grande que não para de crescer, na verdade. Tá sempre, né? Então a gente tem as relações de massa, de altura, de muitas informações mesmo, que a gente usa nessas modelagens. Porque para te calcular esse rebaixamento aí, tu precisa ter essas relações. Então a acurácia hoje eu te diria aí que tranquilamente acima de 80%, tranquilamente. Interessante, cara. Isso aí determina muita coisa lá no campo, né? Muita coisa. Imagina, ganho de peso e tudo mais. Com relação a gente estava discutindo antes, Gustavo. Bom, ainda dentro do grazing, o produtor que quiser adquirir a plataforma, como é que ele... Hoje está disponível tanto para iOS, né, quanto para Android. Então, se acessar lá o Apple Store e o Google Play, se eu não me engano, né? Do Android, e colocar Grazing App, tu encontra lá o aplicativo, é só baixar, fazer o teu cadastro com um e-mail e uma senha, cadastrar um e-mail e uma senha, e tu já vai ter acesso a ele. Aí, claro, ali até 2 hectares tu consegue, tu cadastra a tua fazenda, primeira coisa tu vai cadastrar a tua fazenda, onde é que é a tua fazenda, e depois tu cadastra teus potreiros. Até 2 hectares ele é gratuito, acima de 2 hectares tem os planos ali, para adquirir aí conforme o tamanho da tua propriedade. Por exemplo, eu vou botar polígonos ali até 25 hectares, é um plano, até 50 hectares é outro, e assim vai conforme o tamanho da propriedade. Então é bem tranquilo, dá para baixar lá, testar, qualquer coisa a equipe está à disposição para tirar alguma dúvida. E por falar naquele custo-benefício lá, tem essa análise aí? Tem essa análise. Pesquisa... Aplica o grazing que tu vai ganhar tanto lá na frente. Lá. A pesquisa tem nos mostrado aí retornos com esse valor que a gente colocou, né? Para dependendo da área. Precificar tu tem que ter um norte. Não tem... Retornos sobre o investimento que tu vai fazer no aplicativo acima de 80%. Que legal. Acima de 80%. Imagina. Então, em leite é por aí, em corte é mais do que isso, então depende da categoria animal que tu vai usar, mas certamente tu vai ter um retorno muito maior do que... Eu sempre disse, cara, sempre digo, sempre falo, né? Disse e falo sempre. Sempre que tu for manejar uma planta, seja grãos ou seja forrageiras, tu tem que a primeira coisa é pensar como uma planta. Te coloca na situação dela, né? Então, às vezes tu fala isso, parece assim, coisa idiota tá falando, mas imagina que ela tem que seguir crescendo e o animal tem que pastejar para transformar aquela fibra em produto animal e aquilo tudo tem que viver em equilíbrio, com acidez pegando lá embaixo, alumínio tóxico, pouca nutrição, pouco fósforo, como tu falou. É difícil de equilibrar isso tudo aí, né? É difícil e são coisas que muitas vezes a gente não enxerga, né? Porque, por exemplo, o alumínio tu não enxerga. Exato. Tu sabe que tem o solo ali, que tem uma microbiota diversa, que o solo é muito vivo, mas tu não enxerga isso a olho nu. Então é a mesma coisa que manejo de mangueira. Claro. Eu também uso isso aí para manejo de mangueira. Cara, se o animal parou... tem alguma coisa errada. O animal não vai do nada parar. Sim. Tem alguma coisa ali na frente que tá incomodando ele. Claro. Então, muitas vezes, tu tem que tirar o gado da mangueira e tu entrar ali onde ele entrou. O que tá errado na minha estrutura que eles estão empacando?
E é o que muitas vezes é a mesma coisa com a planta. E Claro. muitas vezes o pessoal Não respeita. não faz essa ligação, naquela pressa no vamos fazer e vamos fazer, acaba não Bem passando isso. Às vezes planejar sai mais barato do que tu E o executar mal depois, né? planejar, eu não sei se é algo cultural ou não, mas é difícil, né? Tu dizer para as pessoas de tchê, vamos planejar o teu sistema produtivo. Eu não sei se isso vem da escola ou não, porque parece que as pessoas não quando tu fala em planejar, parece que é algo estranho. A gente tem isso aí, eu já viajei bastante em outros países aqui na América Latina e no próprio Brasil, assim, a gente aqui, o gaúcho, a gente tem um bairrismo muito grande, né? Então eu faço como meu avô fazia, como meu pai faz e vai dar certo. E isso aí muitas vezes não te deixa evoluir, né? Não que tu tenha que mudar, eu acho que tem que seguir essa cultura. Mas tu tem que estar aberto também para planejar, como tu falou, né? Não é só execução, né? E muitas vezes o pessoal confunde, porque planejar, tu fertilizar uma área, tu melhorar aquilo ali, vai te trazer a grande diferença em adversidades. Claro. E quando o clima tá bom, sol, umidade no solo, tudo tá andando bem. Campo nativo mesmo. É uma planta adaptada, ela tá ali com alumínio, mas ela tá ali há muitos anos. Exato. Então ela tá adaptada, ela vai te entregar uma certa produção. Aí quando acontece isso aí, tu fertilizou, o que o produtor te diz? Viu? Não funcionou. Claro. Isso aí, não tá funcionando. Olha lá, o campo que eu não adubei também tem pasto. Exato. E o que eu adubei também tem. É chuva, o que manda é chuva. O que manda é o clima, não é adubo. Exato. Aí quando dá uma estiagem, quando acontece alguma adversidade, aí é que o negócio muda, entende? Perfeito. Aquela planta tem mais raiz, ela tem mais condições de suportar aquilo ali, comparado à outra. Aí é que o negócio vai fazer diferença. Exatamente. Na adversidade, é bem isso aí que tu falou. Gustavo, eu queria saber daqui para frente quais são os planos para o futuro. É que o grazing tome conta do Brasil? Como é que... Não descartamos do mundo. Para ser mais... exato, vamos ser humilde aí, vamos mais botar humilde. No mundo, Mas a nossa ideia, nós estamos em constante melhoria. Nós estamos sempre pesquisando. Todo mês nós visitamos hoje 36 propriedades, todo mês. Tá? Se o tempo colabora, para fazer coletas, abastecer o banco de dados, ajustar modelos. Então estamos sempre em melhoria. A nossa ideia de futuro realmente é o mundo, porque a ideia era que fosse algo escalável, que nós não ficássemos limitados. E realmente nós estamos encontrando algo que dá para escalar. Se alguém do outro lá no Japão, lá na China, nos entrar em contato, falando português ou inglês, né? Não, mandarim ainda não. Mas entrar em contato e quiser utilizar, não teria problema, porque o satélite também passa lá. Claro. Então, qualquer local do mundo tu conseguiria utilizar. Claro que hoje existe uma diversidade gigante de forrageiras. Sim. Então, a gente precisa seguir pesquisando para ir cada vez encorpando mais, né, com mais forrageiras disponíveis no aplicativo. Perfeito. Mas hoje já temos mais de 20 plantas forrageiras disponíveis que, para a nossa situação aqui, é mais do que suficiente aí para te manejar o teu sistema. E essas curvas de crescimento, tu tem em campo nativo? Tem no aplicativo, né? Tem campo nativo. Deve ser um desafio, né? Pegar a curva de... É um desafio, porque aí tem uma diversidade de espécie ali. Diversidade, regiões, então é mais desafiador. O campo nativo, como sempre, né? Qualquer coisa que tu vá fazer no campo nativo mas tá ali é um desafio. de graça, né, cara? Só tu querer usar. Mas né? é fantástico, é fantástico. Não tem fundamento. Gustavo, eu gostaria de te agradecer. Ficamos à disposição, quando quiser trazer algum assunto aí pra gente discutir, enfim. A gente fica muito feliz por tu ter aceito o convite. E conta com a gente aí sempre que precisar. A gente está à disposição aí. Agradeço, fico à disposição também. Sempre que precisarem, conte comigo. Tô sempre aí na correria do campo, às vezes aqui na cidade, mas estou sempre à disposição aí. Tá certo. Beleza. Pessoal, muito obrigado aí pela atenção. Ficamos à disposição na Rua General Câmara, 1196, Sala 3.